Em uma remota costa japonesa, existe uma trilha ancestral chamada Caminho das Conchas. Esquecida pelo tempo, ela serpenteia entre falésias, bosques de pinheiros negros e vilarejos que parecem suspensos em outra era. Dizem que quem percorre toda a estrada encontra a si mesmo, mas ninguém retorna igual. Esta história mistura horror cósmico, busca espiritual e um tom mítico e melancólico, evocando obras como Uzumaki, Vagabond e Neil Gaiman. Prepare-se para adentrar um universo onde memórias, identidade e o desconhecido se entrelaçam em espirais sem fim. Séculos atrás, um espadachim errante chamado Jinbei desapareceu misteriosamente ao percorrer o Caminho das Conchas. Seu nome sobrevive apenas em lendas e contam que ele era invencível. Mas, segundo relatos mais antigos, aquilo que o derrotou não era humano. Jinbei tornou-se uma sombra na memória coletiva, símbolo de mistério e desafio. Sua história ecoa entre os viajantes, alimentando o temor e a curiosidade sobre o que realmente habita o fim da estrada. Ren é um jovem espadachim sem mestre, marcado por um vazio existencial. Após vencer um duelo e tirar uma vida, ele percebe que a vitória não lhe trouxe satisfação. O sentimento de vazio o impulsiona a buscar o lendário Caminho das Conchas, em busca de respostas para sua inquietação interior. Sua jornada começa com dúvidas, mas logo ele percebe que está entrando em um território onde a realidade e a identidade se desfazem como areia entre os dedos. Ao chegar à primeira aldeia do caminho, Ren percebe algo inquietante. Todos os habitantes carregam pequenas conchas penduradas no pescoço. Algumas parecem ter crescido dentro da pele, outras se fundem aos ossos. Ninguém acha estranho, como se aquilo fosse parte natural da vida ali. O ambiente é de uma normalidade perturbadora, onde o bizarro se tornou cotidiano. Ren sente que está diante de um mistério profundo, onde corpo e memória se misturam de formas insólitas. Durante a noite, Ren ouve um som vindo do mar. Não é música, nem vento, mas uma voz distante que parece chamar cada pessoa pelo nome. Ao aproximar uma concha do ouvido, ele escuta: "Continue caminhando." No dia seguinte, percebe que todos os moradores seguem uma rotina idêntica, andando sempre na mesma direção, como se obedecessem a uma corrente invisível. O Caminho das Conchas revela-se não apenas uma trilha física, mas um chamado irresistível que ecoa no íntimo de cada um. Ao longo da estrada, Ren encontra outros viajantes. Todos relatam experiências semelhantes. Em algum momento, começam a ouvir sussurros vindos das conchas. Depois, ouvem histórias, memórias e, por fim, vozes de pessoas mortas. Alguns passam dias inteiros ouvindo, outros chegam ao extremo de cortar as próprias orelhas, mas continuam ouvindo. A obsessão se instala como uma doença, corroendo a sanidade e transformando cada viajante em prisioneiro de lembranças alheias. Num bosque antigo, Ren encontra um homem estranho, vestido como monge, mas sem rosto. No lugar da cabeça, há uma grande concha branca. Mesmo assim, ele fala: "Mas o som não sai da concha, e sim das árvores ao redor." O monge conta uma história ancestral. Antes dos homens, criaturas sem corpo caminhavam pelo fundo do oceano, feitas apenas de memórias. Com o tempo, desejaram existir, e o Caminho das Conchas é o local onde essas memórias emergem para o mundo. Ren segue sua jornada, e em uma vila abandonada, encontra Shigure, um espadachim gigantesco. Eles duelam, e Ren vence, mas ao olhar para trás, o cadáver desapareceu. Dias depois, Shigure reaparece, vivo e saudável. O duelo se repete inúmeras vezes, cada vez com Shigure lutando de forma diferente, como se estivesse aprendendo. Ren percebe que o Caminho das Conchas não atravessa apenas o espaço, mas também as possibilidades, onde múltiplas versões de um mesmo evento coexistem. No meio do caminho, Ren encontra uma cidade que não aparece em mapas. As casas são construídas com milhares de conchas fundidas, e os moradores não possuem nomes. Eles trocam identidades como quem troca de roupa. Uma criança pode acordar sendo um pescador idoso, uma mulher pode dormir mãe e despertar filha. Ali, Ren conhece Mio, que explica que as memórias do oceano estão vazando para o mundo, e pouco a pouco, todas as pessoas estão sendo substituídas, não por monstros, mas por histórias. Mio, uma jovem habitante da cidade, explica a Ren que as memórias do oceano estão vazando para o mundo. As pessoas estão sendo substituídas por histórias, não por monstros.
Cada concha contém uma narrativa, uma vida, uma possibilidade. Mil parece ser apenas um nome usado por uma história naquele dia, e Ren percebe que talvez nunca tenha existido um antes para ela. O conceito de identidade se dissolve, tornando-se fluido como as ondas do mar. No centro da cidade, existe um templo construído de conchas, onde Ren encontra Jinbei, o lendário espadachim desaparecido. Jinbei não envelheceu e está sentado diante de uma porta de pedra, esperando. Ele explica que todos acreditam possuir um eu, mas que o eu é apenas uma narrativa, uma história que o cérebro conta para si mesmo. As entidades do oceano descobriram isso e agora devoram histórias humanas para se tornarem reais. A porta de pedra no templo guarda uma escadaria que desce para o mar, mas não para o mar atual, e sim para algo mais antigo. Lá embaixo, existe uma imensa planície de conchas. Cada concha contém uma vida. Cada vida um universo. Cada universo um observador. No centro repousa uma criatura colossal, sem forma definida, que muda conforme quem a observa. Às vezes um deus, às vezes um cadáver, às vezes o oceano, às vezes a própria infância do observador. A criatura no centro da planície é chamada apenas de a Maré. Ela não deseja destruir a humanidade, mas sim nascer. Para isso, precisa reunir histórias suficientes para construir uma identidade. Todas as conchas são fragmentos desse processo, e cada memória absorvida torna a entidade mais próxima de existir. O horror cósmico se revela. Não há maldade, apenas o desejo primordial de ser, de existir, de tornar-se real. Enquanto se aproxima da criatura, Ren percebe que seu corpo está mudando. Pequenas espirais surgem em sua pele, mas não são meras marcas. São conchas minúsculas, milhares delas, cada uma contendo uma memória, uma versão diferente dele mesmo. Algumas viveram vidas melhores, outras piores, outras nunca nasceram. Ren se vê multiplicado, fragmentado, cada concha um universo de possibilidades e compreende que sua identidade é apenas uma entre infinitas. Ren percebe que não pode derrotar a maré com sua espada. Assim como não se pode cortar um sonho ou matar uma lembrança, ele toma uma decisão inesperada. Abandona seu nome, sua história, sua identidade. Ao fazer isso, remove de si aquilo que a criatura deseja consumir. Por um breve instante, torna-se vazio, e o vazio não pode ser devorado. A maré hesita, pela primeira vez, diante de algo que não pode assimilar. Anos depois, viajantes continuam percorrendo o caminho das conchas. Às vezes encontram um velho jardineiro cuidando de flores próximas ao mar. Ele não lembra seu nome, nem seu passado, nem sequer ter sido espadachim, mas sorri com serenidade. Enquanto isso, nas praias, novas conchas continuam aparecendo. Quando alguém as aproxima do ouvido, ainda pode ouvir uma voz distante. Conte-me uma história. Nas páginas finais, o leitor percebe algo inquietante. Os desenhos das ondas, das nuvens, das árvores e até dos cabelos dos personagens começam a adquirir a forma de conchas. Como em Uzumaki, a obsessão nunca termina, apenas encontra novos formatos. O caminho das conchas permanece, sempre esperando novos viajantes, novas histórias, novos fragmentos de identidade para alimentar a maré. O horror do caminho das conchas não está em monstros ou violência explícita, mas na dissolução da identidade, na percepção de que somos apenas histórias esperando para serem contadas, absorvidas, esquecidas ou reescritas. O terror cósmico reside na indiferença do universo e no desejo das memórias de se tornarem reais, mesmo que para isso precisem devorar tudo o que consideramos nosso. O caminho das conchas é mais do que uma estrada física. É uma metáfora para o tempo, para a jornada interior de cada pessoa. Ao longo do caminho, passado, presente e futuro se misturam, e cada passo é uma bifurcação entre infinitas possibilidades. O tempo, como as conchas, dobra-se sobre si mesmo, criando espirais de memória e esquecimento. Jinbei revela a Ren que a identidade não é uma essência fixa, mas uma narrativa construída e reconstruída a cada instante. O El é uma história que contamos a nós mesmos, e como toda história, pode ser ouvida, aprendida e habitada por outros. As entidades do oceano aprenderam a atravessar essa membrana, devorando histórias humanas para se tornarem reais. O som das conchas é mais do que um fenômeno físico. É o chamado das memórias ancestrais, das entidades que desejam existir.
Cada pessoa que ouve o chamado é convidada a caminhar, a se perder, a se transformar. O caminho das conchas é uma armadilha e uma promessa. Um convite para abandonar o que se é e tornar-se parte de algo maior e incompreensível. A cidade sob as falésias é construída não apenas de conchas, mas de memórias. Cada edifício, cada rua, cada objeto carrega fragmentos de vidas passadas, de histórias esquecidas. Os moradores trocam identidades, memórias e até emoções, tornando-se fluidos, quase irreconhecíveis. A cidade é um organismo vivo, alimentado por lembranças e pela ausência de um eu fixo. O templo central da cidade não foi construído, mas cresceu, camada por camada, memória por memória, vida por vida. Sua arquitetura desafia a lógica, com espirais e curvas que parecem vivas. O templo é o coração do caminho das conchas, o ponto onde todas as histórias convergem e onde a maré aguarda sua chance de nascer. Dentro do templo, Ren encontra Jinbei, que não envelheceu desde seu desaparecimento. Jinbei revela que o tempo ali perdeu o sentido, e que ele permanece esperando diante da porta de pedra, guardando o limiar entre o mundo dos homens e o das memórias. Sua presença é ao mesmo tempo um aviso e um convite para Ren seguir adiante. A porta de pedra se abre para uma escadaria que desce em espiral, levando Ren e Jinbei para as profundezas sob o templo. As paredes são cobertas por conchas antigas, algumas fundidas à própria rocha, outras contendo rostos indistintos, como se fossem janelas para vidas passadas. A descida é um rito de passagem, um mergulho no desconhecido. No fim da escadaria, Ren e Jinbei chegam a uma vasta planície coberta por conchas bioluminescentes. Cada concha pulsa com uma luz fria, revelando que ali repousam incontáveis vidas e universos. O chão parece respirar, movendo-se sutilmente, como se fosse parte de um organismo maior. O silêncio é absoluto, exceto pelo som distante de algo esperando no centro. No centro da planície, uma criatura colossal aguarda. Sua forma é indefinida, mudando conforme quem a observa. Pode ser um deus, um cadáver, o oceano ou a infância do observador. Ela é a maré, entidade que deseja nascer, reunindo histórias para construir uma identidade. Sua presença é avassaladora, impossível de ser compreendida em sua totalidade. Jinbei explica que as entidades do oceano descobriram que a identidade humana é uma narrativa, e aprenderam a devorar essas histórias para se tornarem reais. O caminho das conchas é o local onde a membrana entre narrativa e ser ficou fina demais para aguentar. Ren compreende que sua própria história está em risco de ser consumida. Ren percebe que cada escolha, cada duelo, cada memória é apenas uma entre infinitas possibilidades. O caminho das conchas atravessa não só o espaço, mas também as bifurcações do destino. Shigure, o espadachim que Ren enfrentou repetidas vezes, representa a multiplicidade de versões de si mesmo, todas coexistindo e aprendendo umas com as outras. A espiral é o símbolo central do caminho das conchas. Ela representa o infinito retorno, a repetição, a impossibilidade de escapar do ciclo de memórias e histórias. Tudo no caminho, as conchas, as ondas, as nuvens, até os cabelos dos personagens adquirem a forma de espirais, sugerindo que a obsessão nunca termina, apenas se transforma. Diante da maré, Ren entende que não pode lutar contra ela com armas. Sua única saída é abrir mão de sua própria história, tornando-se vazio. Ao abdicar de sua identidade, ele se torna inalcançável para a entidade, que depende de histórias para existir. O vazio, paradoxalmente, é sua salvação. No epílogo, Ren é visto como um velho jardineiro à beira-mar, sem memória de seu passado ou de ter sido espadachim. Ele cuida das flores com serenidade, enquanto novas conchas surgem nas praias. O ciclo continua, e o chamado das conchas permanece, pedindo novas histórias para preencher o vazio deixado por Ren. Mesmo após tudo, as conchas continuam a sussurrar para quem se aproxima delas. Conte-me uma história, pedem, perpetuando o ciclo de absorção e transformação. O caminho das conchas nunca termina. Sempre há espaço para novas narrativas, novas identidades, novos fragmentos de existência. O caminho das conchas permanece um mistério para todos que o percorrem. Cada viajante encontra algo diferente. Alguns encontram respostas, outros apenas mais perguntas. O horror e o fascínio do caminho residem em sua capacidade de refletir os medos, desejos e memórias de quem ousa atravessá-lo.
A jornada de Ren revela que o eu é uma construção frágil, sujeita a ser absorvida, modificada ou esquecida. O caminho das conchas é uma metáfora para a busca de sentido em um universo indiferente, onde a única certeza é a mudança constante e a dissolução das fronteiras entre o eu e o outro. O monge encontrado por Ren no pinhal é uma figura enigmática, com uma concha no lugar da cabeça. Sua voz ecoa pelas árvores, contando sobre as criaturas do oceano que desejam existir. Ele representa a fusão entre memória e corpo, entre o humano e o inumano, e antecipa o destino de todos que percorrem o caminho das conchas. Os duelos entre Ren e Shigure simbolizam a luta interna contra as múltiplas versões de si mesmo. Cada combate é uma repetição com pequenas variações, refletindo o aprendizado e a adaptação de ambos. O ciclo parece interminável, sugerindo que a verdadeira batalha não é contra o outro, mas contra a própria multiplicidade do ser. A cidade sob as falésias é habitada por pessoas sem nomes fixos, que trocam identidades e memórias como se fossem roupas. O tempo ali não é linear, mas circular, dobrando-se sobre si mesmo como uma concha. Ren percebe que a individualidade é uma ilusão, e que todos são, em última instância, histórias em trânsito. O templo central é o ápice da arquitetura orgânica do caminho das conchas. Crescido a partir de memórias e vidas, ele abriga o limiar entre o mundo humano e o das entidades do oceano. Ali, Ren confronta não apenas Jinbei, mas também a si mesmo e a natureza da existência. A descida pela escadaria em espiral simboliza o mergulho no inconsciente, no desconhecido. Ren e Jinbei atravessam camadas de memórias fossilizadas, rostos esquecidos e conchas ancestrais, até chegarem à planície onde a maré aguarda. Cada passo é um afastamento do mundo conhecido e uma aproximação do mistério primordial. A planície de conchas brilha com luz própria, cada concha pulsando como um coração. Ren sente o peso de todas as vidas ali contidas, cada uma um universo. Cada universo um observador. O chão respira, e a sensação é de estar sobre algo vivo, antigo e insondável. A maré, no centro da planície, é uma entidade que muda de forma conforme quem a observa. Ela representa o desejo primordial de existir, de reunir histórias suficientes para se tornar real. Ren percebe que não há maldade, apenas uma fome insaciável por identidade e presença. Ren entende que sua única saída é abdicar de tudo o que o define. Ao abrir mão de sua história, ele se torna vazio, inalcançável para a maré. O vazio é o único estado que não pode ser devorado, pois não oferece narrativa alguma para ser consumida. A maré hesita, e Ren encontra, enfim, uma forma de liberdade. Mesmo após a partida de Ren, o caminho das conchas continua a chamar novos viajantes. As conchas nas praias pedem histórias, e o ciclo recomeça. O horror, a busca e a obsessão nunca terminam. Apenas mudam de forma, perpetuando-se nas memórias e nas narrativas de quem ousa caminhar. O caminho das conchas é uma jornada sobre identidade, memória e o horror do desconhecido. Ele nos faz questionar o que somos, o que lembramos e o que deixamos para trás. No fim, talvez sejamos apenas histórias esperando para serem contadas, absorvidas ou esquecidas. E, como as espirais das conchas, nossa busca nunca termina, apenas retorna, sempre, ao ponto de partida.